Meu nome é Dimas Dion, sou psicólogo e, especialmente, vou entrevistar uma pessoa que tem curiosidades incríveis para trazer para a gente. Estou aqui com Andréa Marzola. Olá, tudo bom? Boa noite, Dimas. Boa noite, pessoal. Ela já estava fazendo aqui um trabalho agora há pouco, ou seja, temos uma especialista bioquímica e farmacêutica que vai falar sobre um assunto muito especial, que é esse mundo da medicina natural. É isso mesmo? Medicina natural, mas especificamente sobre óleos essenciais. Sim. Bom, óleos essenciais, eu não sei se você já teve contato com isso, se você sabe o que são óleos essenciais, mas eu já vou dando um spoiler aqui para o pessoal. Óleo essencial é diferente de essência. Óleo essencial vem das plantas, né? É um composto orgânico super concentrado, bem volátil, extraído de diversas partes da planta. Folha, flor, caule, semente, raiz, da casca. E essência é um composto 100% sintético, né? Produzido em laboratório, é um composto artificial que visa dar cheiro às coisas, né? Então, você até pode ter uma essência que mimetiza um cheiro natural de uma planta, mas aquilo é sintético. A gente já mergulhou assim de cara no assunto, hein, Andréa? Vai logo na... Já assim, mergulhando em águas profundas, falando sobre já explicando a especialidade dentro de óleos essenciais. E também a diferença daquilo que a gente utiliza muito dentro de casa, né? Que são as essências. As essências, porque assim, para entender o que é óleo essencial, acho que é primordial você já entrar explicando essa diferença. Porque muitas vezes as pessoas falam, nossa, vai falar sobre essência, aí essas coisas me dão alergia, né? E realmente, essência, por ser sintética, ela não é biocompatível com o corpo da gente. Então, é algo que quando entra em contato, seja na pele, seja ao respirar, a gente fica ali com aquela briga do corpo, querendo entender o que é aquilo que entrou ali, e vem as reações alérgicas, vem os problemas de rinite, sinusite, as dermatites, né? E quando você começa a falar para a pessoa sobre óleo essencial, ela vai falar assim, não quero inalar esse óleo essencial de lavanda não, que eu tenho alergia. Assim, não, muito pelo contrário. O óleo essencial, por ser uma substância natural, ela tem ação terapêutica. Ela é para ser usada justamente para trazer benefícios de saúde. Tanto que o óleo essencial da lavanda tem ação anti-alérgica. Agora me fala um pouquinho da sua formação. Eu me formei em 98 na USP aqui de São Paulo. Você tem também uma formação em bioquímica. É o nome, né, da faculdade, é farmácia e bioquímica. Farmácia e bioquímica. Então justamente... é uma formação dupla ali. Isso. Tem das duas... Porque na faculdade a gente tem as matérias Acho que lá... o pessoal às vezes não sabe. Eu sou leigo, né? Então eu acabo me confundindo também. Que eu pensei, lá tem duas formações, né? Não, duas é nomes uma diferentes. só. Não, é uma só. É uma só. Perfeito. Mexer com ervas, Sim. tem uma coisa relacionada com bruxaria, wicca, curandeirismo? Olha, tem, mas eu acho que isso é mais visto. Isso foi mais, dessa forma como você fala, foi mais visto assim na época da Idade Média, tanto que quem mexia com isso ia para fogueira, né? E os poucos que mantiveram esse conhecimento ia passando de geração em geração, mas sempre meio que no segredo, no sigilo ali, né? Porque quem tinha o dom da cura era Jesus, era a igreja, era o padre da região, né? Se alguma mulher inventasse de fazer alguma cura com um chá, com um unguento, um emplastro em alguém que estivesse com uma febre, vai para fogueira. Quem né? curou foi o demônio, não foi Exato, Deus. Era por aí ainda. Era tenso o negócio. Mas eu acho que dentro do universo da juventude das suas avós, deveria ter uma coisa assim, não manda naquela curandeira lá, não. Que ela faz não que elas fossem lá, curandeiras, né? Eu acho que elas só eram vozinhas que faziam o chazinho. Um chazinho para quando tava meio doentinha, assim. Falou assim, não toma remédio não, toma esse chazinho, Toma filha. esse chazinho, né? Que ajuda, tá com dor de garganta, ou o nariz tá entupido, dor de barriga, né? Mas quando a gente fala de cura por
por elementos da natureza, né? Por plantas e tal. Muita gente vê por esse outro lado. Sim. Ainda hoje. Muita gente fala assim, imagina, inclusive denegrindo, né? Fala assim, imagina, esse chazinho aí vai resolver alguma coisa. Fala assim, gente, o ser humano, até começar a usar medicamento, passaram-se milênios usando tudo que vinha das plantas, né? Inclusive os medicamentos começaram ali tirando os extratos das plantas para depois levar para laboratório e depois também sintetizar medicamentos que mimetizassem aquele mesmo efeito da planta, né? Mas é sintético. Então, que né, se for contar, tem toda uma história aí que muita gente fala que é teoria da conspiração, né? mas tem uma história por trás disso, do porquê que o ser humano foi se afastando cada vez mais das plantas e indo para os sintéticos, né? E isso está vinculado à indústria petrolífera, enfim, isso daí é história para outro dia. Quando eu quis fazer farmácia, eu queria trabalhar com a parte de plantas, né? Porque minha mãe já usava com a gente homeopatia, florais, né? Então eu gostava já dessa vertente. Mas na faculdade, você nem vê homeopatia. Você não vê florais. Ainda mais na década de 90, né? Você vê assim a parte de gnosia, plantas, mas não assim floral, homeopatia. Então era até assim, quem falava sobre isso, eu falei, olha lá o charlatão, né? Até mesmo os médicos homeopatas não eram, né? Hoje em dia já não, mas não eram bem vistos dentro da própria classe médica, né? E eram médicos? Médico. Engraçado, né? Porque, assim, para leigo, novamente o leigo, eu achava que médico homeopata não era médico. É médico. Eu achava que era alguém que estudou ali a meia dúzia de planta e, assim, aquelas plantas ali, cada uma fazendo, e eu vou dar para esse cara aí, ele vai ficar curado, porque eu acredito que ele vai ficar curado com isso aqui. Eram só médicos na época que podiam trabalhar com tem uma ciência Sim. a partir daí. E depois de um certo tempo, começou realmente a abrir vários cursos de homeopatia e outras pessoas que não necessariamente médicos podiam se especializar e trabalhar com isso. Por exemplo, um farmacêutico pode fazer especialização em homeopatia e ser um homeopata. Né? Então, outros profissionais da área da saúde, não sei agora quais direitinho na legislação, podem fazer essa especialização e trabalhar com isso sem ter que fazer medicina. E qual que é a diferença da homeopatia para terapeuta de florais? Nossa, homeopatia, terapeuta de florais e óleos essenciais são tudo totalmente diferente. As três coisas, né? Homeopatia é com relação à diluição e dinamização, que é a agitação, né? Então, o que acontece? Vou pegar uma plantinha, tá? Vou pegar lá uma plantinha que seja uma folhinha de lavanda. Tem a mesma planta que dá para fazer as três coisas? Dá. Então vamos pegar uma dessas aí para a gente fazer esse exemplo. Tá. Bom, homeopatia você pode fazer com qualquer coisa, tá? Tanto de origem vegetal, como animal, quanto mineral. Começa por aí. Um mineral é capaz de trazer para fazer efeito curativo? Sim, sim. Já nos florais, você vai usar só flor. E óleo essencial, você vai usar do reino vegetal partes das plantas. Então, caule, flor, fruto, semente, raiz, casca, né? Então, tem essa diferenciação aí. Na homeopatia, o que você vai trabalhar é a diluição e agitação. São compostos extremamente diluídos, tanto que quando você pega lá o frasquinho, se você for fazer uma análise química, não tem nada lá dentro. Você vai achar que só tem água, né? E foi, poxa, mas como que isso funciona? Aí já vai para todo um processo lá que eles falam de magnetismo, que passa da vibração do átomo para a água, e aquilo vai depois ter um efeito no seu corpo, na sua energia vital, para equilibrar o organismo. É muito bacana. É uma ciência bem legal, mas não é todo mundo que entende, né? E o pessoal fala, mas isso não funciona, é placebo. Vou complicar mais um pouco. A homeopatia e a alquimia.
Olha, a alquimia não trabalha com a diluição de algo, e sim misturar coisas para tentar... Isso é a alquimia que vem, né, de lá de Merlin, tá? Tô pegando aquela alquimia, que era misturar algo para transformar em outra coisa. Principalmente ouro na época, então, né? Mas é uma mudança do átomo, né? Sim. É por isso que me chamou a atenção. Você estava me falando da vibração, e essa vibração, de alguma forma, dava uma magnetizada ali naqueles átomos. Na água. Você passa a impressão digital, a impressão vibracional da molécula da planta para dentro da água. E ao beber aquela água, você vai fazer todo um equilíbrio. Então, como se transformasse a água naquela planta. Podemos assim pensar assim. Então, a alquimia, de alguma forma, pensando nessa coisa de transformar o chumbo em ouro, de transformar o átomo do chumbo em átomo de ouro, né? Entendi onde você quer chegar. Por uma ação externa, né? Seja por calor, seja por vibração, seja por colocar um outro elemento em cima para ver uma mistura, e dali uma transformação em um terceiro elemento. Mas você transforma num outro elemento. No caso da homeopatia, eu não estou transformando a água em outra coisa. Eu estou só passando uma informação vibracional da molécula da planta para dentro da água. Tanto que se você fizer uma análise química, só tem água. Você não detecta a outra planta. Já na alquimia, se você faz as duas misturas, você consegue outra, você faz uma análise química, você sabe o que tem ali. Né? Na homeopatia, não. Aí seria uma coisa mais próxima do que acontece no floral. Aí a gente pode ir para o floral. Bem diferente do floral também. Floral... Então, estamos descobrindo aqui que floral é uma coisa, homeopatia é outra coisa, óleos essenciais é outra coisa ainda. E alquimia é outra coisa ainda. Por que eu estou falando de alquimia? Vamos lá, né? Desculpa, né? Mas eu tenho que fazer um parênteses aqui, né? Porque a minha formação é psicologia e eu sou um psicólogo junguiano. E o Jung era um psicólogo que começou a trabalhar a ideia da alquimia dentro da psicologia, né? Que sentido? No sentido de trabalhar o elemento da dor, do sofrimento, junto com outro elemento externo misturado com aquilo, que é a cura pelo discurso, transformando a pessoa em outra coisa. Né? E aí ele vai lá para tanto beber a fonte da filosofia chinesa, taoísta e confucionista, e também da alquimia alemã ali, do Fausto. Nossa, né? Que mistura. Para poder criar essa ideia de alquimia, tanto do físico quanto da alma, e, entre aspas, do espírito. Né? Então, aí, quando começou a falar aqui sobre transformação por mistura, transformação vibracional e tudo mais, eu falei assim, opa, peraí, tem algumas coisas aí que encaixa. Mas olha, se a gente for vendo por esse lado que você está falando, as três coisas são uma alquimia no sentido delas mudarem a pessoa que vai estar utilizando, né? Depois da pessoa fazer o uso tanto de óleo essencial quanto floral, homeopatia, ela vai ter uma transformação, tanto física quanto mental, emocional, às vezes até espiritual, né? Porque você já não é mais a mesma pessoa uma vez que você coloca para dentro de você algo diferente, igual a gente costuma dizer, né? Você é o que você come, né? Então, se você usa que seja um medicamento ou qualquer outro produto, ao colocar aquilo para dentro de você, você também transformou. Então, teve uma alquimia ali. Tem até uma vertente, aí, não sei se é da medicina, mas é das ciências biológicas, né, que prega que todas as células do nosso corpo mudam a cada 6 meses. Sim, né? Na verdade é verídico isso, porque as células vão morrendo e vão nascendo células novas. Então eles falam, a cada X meses você é um inteiro novo eu. Você não é a mesma pessoa que você era há X meses atrás. E por isso que a homeopatia é muito importante o uso a longo prazo. A homeopatia, tanto a homeopatia quanto o floral, quanto o óleo essencial. Porque é justamente isso, eles vão trabalhar
no preventivo e no curativo, né? E também, vendo por esse lado do preventivo, no longo prazo, as mudanças da célula do seu corpo. Então, se você tem uma célula que é problemática, você está usando uma dessas três, floral, homeopatia ou óleo essencial. Ela vai estar agindo ali naquela célula. Se aquela célula ela não é capaz de ser curada, quando ela chegar no momento dela morrer, a nova célula que vai surgir, uma vez que seu corpo já está com aqueles princípios ativos lá dentro, a possibilidade de nascer uma célula boa, normal, a longo prazo, é melhor. Então, por isso que a gente fala, use com constância, use de forma coerente, consistente, e não na urgência. É diferente do remédio, né? O medicamento, tanto que a gente fala assim, remediar, já estragou, agora eu vou dar um jeito de resolver. O que ele faz? Ele atua no sintoma, ponto. Ele não vai atuar na causa. Né? Então, por exemplo, se eu estou com uma queimadura na mão porque eu pus a mão ali no fogão, passo ali uma pomada de queimadura, beleza, melhorou. Se eu continuar com a mão em cima do fogo e passando a pomada, ela vai dar uma mascarada na dor, mas eu continuo com a mão em cima do fogo, não vai resolver nada. Né? Já, tanto homeopatia, quanto floral, quanto óleo essencial, eles querem atingir a causa também do problema, não só tratar o sintoma. Então, ele vai lá para dentro, né, do nosso corpo, realmente na célula. Tá? Então, você tem uma mudança já lá dentro da célula. O óleo essencial, principalmente por ele ser biocompatível, que a gente fala, né? Ele tem ali as mesmas estruturas que o nosso corpo identifica como naturais, né? Por ser um derivado de planta, ele consegue passar pela membrana celular e ir para dentro da célula. E alguns até para dentro do núcleo celular, diferente de medicamento. O medicamento ele age em volta das células. Os medicamentos eles não são capazes de penetrar a membrana celular. Esse é um dos motivos pelos quais os óleos essenciais não causam surgimento de superbactérias, por exemplo. Tá? Porque ele vai entrar ali dentro da célula e já mata a bactéria ali. Ele não vai matar só o que está em volta, uns ou outros, e aquelas vão se fortalecendo e ganhando resistência. Né? Olha, já entramos na medicina, né? O uso dos óleos essenciais dentro de algo medicinal. Sim. Né? E aí a gente tem quantos elementos de óleos essenciais que são utilizados de forma medicinal? Mais ou menos, tipo um assim, número ou um número quantos exato? óleos essenciais existem no mundo, mais ou menos? Olha, catalogado, eu já usado para medicinal. Não, assim, ó, catalogado no geral, parece que mais ou menos ali uns 5.000 tipos. Nossa. Mas de uso mais normal, digamos assim, cerca de 2.000, 2.500. É um número muito absurdo de grande. É porque, assim, é uma medicina ancestral, né? Antes do ser humano vir lá com homeopatia, com floral, óleo essencial já era usado antes de Cristo. Então, Cleópatra já usava, na China, os persas, Oriente Médio. Então, sempre se usou o poder das plantas. E os óleos essenciais, por serem uma forma concentrada, né, e você ser capaz de envasar e guardar e usar, eram o medicamento da época. Né? E, inclusive, era caríssimo. E só reis tinham acesso a isso. E esses óleos, esses óleos são catalogados por tipo de uso, né? Na verdade, não. É por espécie de planta. É complicado, hein, gente? É espécie de planta, né? É complicado entender essa ciência, hein? Porque assim, ó, uma planta... Vamos voltar lá na nossa avó. Ela faz o chazinho de hortelã, tá? Tô com dor de barriga, toma um chazinho de hortelã. Tô com dor de estômago, toma o chazinho de hortelã. Tô com problema pulmonar, faz um emplasto de hortelã, passa nas costas. Tô com rinite, sinusite, faz um chá de hortelã, joga a toalha lá, fica respirando na bacia de água quente. É a mesma hortelã. Então, nossa, mas funciona para tanta coisa diferente? Sim. Né? Então, dentro da planta, você tem vários princípios ativos. E ao extrair o óleo essencial dela,
aqueles princípios ativos vão estar lá. Você pode ter entre 100 a 300 princípios ativos químicos dentro de um único óleo essencial. Então, isso faz com que ele tenha atuação em várias coisas diferentes ao mesmo tempo. Mais ou menos 2.000 e pouco sendo utilizados aí para fins medicinais, e cada um deles pode ter um número X. Muito grande de usos. Então, muito grande. Eu imagino como deve ser difícil ter isso meio que catalogado, né? Assim, já usei isso para isso, aquilo. Já usei isso para, né? Porque isso vem de algo que é o uso empírico, né? Sim. Vamos tentar tratar isso com este elemento. Vamos tratar aquela outra coisa com este mesmo elemento. Sim. E aí algumas coisas vão dar certo, outras não vão dar certo, mas isso é em milênios, como você mesma disse, do conhecimento sendo passado de uma geração para outra. Sim. Uau, né? É bem bacana. Por isso que aqui agora no Brasil, principalmente, né, da pandemia para cá, teve um boom muito grande das pessoas procurarem se cuidar de uma forma mais alternativa que não somente medicamento, né? O pessoal ficou mais preso em casa. Ai, meu Deus, e agora? Se eu precisar comprar algum remédio, eu vou ter que ir na farmácia. Não quero. Ai, máscara, aquele drama todo, né? Então, muita gente começou a ir buscar novas alternativas que pudessem prevenir de ficar doente. Ai, chazinho disso, chazinho daquilo, fitoterápico disso, daquilo. E foi uma época em que o mercado para óleo essencial deu uma expandida grande. Uhum. Né? Então, muita gente vê como modinha, mas não é modinha, porque isso lá fora já é antes de Cristo. Olha, o primeiro registro sobre óleos essenciais, se eu não me engano, data de 6.000 anos. Então, é coisa muito antiga. Se você for ver na Bíblia, tá cheio de menção a óleos na Bíblia, né? Lavaram os pés de Jesus com mirra, né? Era um óleo essencial. Uhum. Para a gente ir mais para trás ainda, antes de Jesus nascer, o que ele ganhou dos Reis Magos? Você lembra? Era ouro, mirra e... Qual que foi o outro elemento? Incenso. Incenso, isso. Mirra e incenso eram duas resinas de onde se extrai óleo essencial. Não é o incenso, aquele palitinho que acende na yoga, que o pessoal acha. Pô, mas nome incenso é porque o nome, na verdade, era frankincense, que é o franco-incenso, que é, né, traduzido. E ficou só um pedacinho ali, cortaram para incenso. Então, ganhou incenso, tudo bem, aquele pauzinho que acende lá na yoga. Não é, não. Todo mundo achou que era isso aí mesmo, não. né? Que até hoje a maioria das pessoas leem Achar desse isso. jeito. Eu achava até estranho quando eu era criança. Eu mirra lia era aquilo. um pó, né? Era um pó de mirra, era um incenso para acender e ouro, né? Falei assim, só aquele lá que levou ouro que pensou em levar um presente. Uma coisa boa, e na verdade foi o que levou o presente mais barato, tá? Pô, mas eu pensei que quando um bebê nasce tem que levar fralda. Olha, na verdade... O que vai ser útil vai ser uma fralda. Sabe, né? O que foi útil? A mirra e o incenso. Porque eram as resinas de onde depois você faz toda a parte da fervura com água, faz uma extração, para ter o óleo essencial para uso medicinal. Tanto que só os reis tinham acesso aos óleos essenciais naquela época. Tinha o peso em ouro. Então era algo assim, só os reis, exato. Foi por isso que ele foi presenteado com mirra e incenso. Eu acho que eles davam o nome de reis magos, na verdade, porque eles vieram do Oriente, né? Sim. Não necessário porque eles eram magos. Não. Era porque eles vieram do Oriente e a forma deles olharem para aquelas pessoas que eram um pouco mais estranhas. Sábios, né? Os magos da época. Eram magos, né? Mas eram reis mesmo, né? E quem trouxe... Isso, eram reis. Eram presentes caros, de fato. Eram presentes caros. Um estábulo. Que você só daria para um rei também, né? E o rei mais pobre, digamos assim, foi o que deu ouro. E a gente achando o contrário, com certeza, né? Um palitinho ali para acender e deixar... Se a gente acalmar o bebê. Acalmar o bebê. E o ouro vai comprar o leite, vai comprar a fralda.
Mas o óleo essencial, assim, tem uma gama gigantesca de uso, né? O mesmo frasquinho que você tiver, por exemplo, de peppermint, que é hortelã-pimenta, né? Que não tem nada de pimenta, tá? É o nome dela, que vem de uma hibridização de duas plantas, que é a menta piperita e a menta spicata. Então, não tem pimenta lá. Ela pode ser usada para dor de cabeça, para dor de estômago, para dor de barriga, para constipação, para dor muscular, dor de garganta, né? Energizar. E usa de forma inalada ou passando no corpo? Como que usaria? Tanto inalada, quanto tópica, quanto ingestão. Tópica seria... Você aplicar na pele, né? E Misturado ingestão? com óleo vegetal. E a ingestão é você poder colocar na água para fazer ingestão, ou pingar dentro de uma Então cápsula. pode beber, né? um óleo essencial. Pode. Da mesma forma que você pode comer uma planta, por que você não poderia tomar um óleo essencial que é um extrato daquela planta? Porque entendeu? eu, como leigo, óleo como um óleo. Não. E assim, na verdade, ele tem esse nome de óleo essencial porque ele não se mistura à água, ele boia, se você puser na água. E ele tem, então, ali uma particularidade semelhante ao óleo, mas ele não tem as características químicas de óleo, de ser gorduroso, de ser graxo, né? Ele tem a característica física do óleo, de não misturar na água. Mas a característica química não. Tanto que se você passar o óleo essencial puro na pele, você termina de passar, daqui a pouco some tudo, você nem sente que ele estava lá. Né? Se você deixar o frasquinho parado ali, aberto, em uma semana evaporou tudo. Foi embora. Isso o óleo essencial que é 100% puro, tá? Tanto que é uma das formas de você ver se o produto é puro ou não, é ver se ele volatiliza inteirinho, se ele deixa ou não resíduo. Você pega um papel branco, pinga uma gotinha lá e vê daqui um dia se tem mancha no papel. Tem mancha no papel, aquele óleo está com mistura de alguma outra coisa. Não está 100% puro. É daí que vem as diferentes marcas, os diferentes preços, né? Tem gente que fala, não, mas tem aquela lavandinha ali de R$10, aquela outra de 80. Vou comprar de 10. Não faça isso. Você não está levando lavanda boa, né? Mas as pessoas leigas, elas compram óleo essencial como se fosse alguma coisa para realmente misturar com óleo vegetal e fazer uma massagem. As pessoas leigas acabam... Estão aprendendo, né? Queimar no negocinho ali. Colocar no difusor. Né? Ixi, gente, tem tanta coisa que eu posso falar para vocês. Mas aí, as pessoas vão usando assim, né? As pessoas vão principalmente usando no difusor em casa, tanto aqueles que soltam névoa, quanto inventam de fazer aqueles de palitinho, né? Fazer junção de óleos, diferentes elementos, é algo que também é feito com frequência? Você misturar, por exemplo, óleo de lavanda com óleo de hortelã. Isso. Sim, é o que a gente chama de blend, ou sinergia. Isso começa a misturar com a ideia de perfumismo, por exemplo? Você pode fazer perfumes com óleos essenciais. A Cleópatra usava como perfume. Né? Tem aqueles frascos lindíssimos, egípcios. Não sei se você já viu aqueles trabalhos do pessoal lá que sopra vidro, faz aqueles frascos super bacanas. E eles... tinham lá mirra dentro dos frascos, incenso, que já na versão extraída, né, da resina, já líquida. Né? E você acha que perfume tem... O perfume de hoje em dia, se você comprar um perfume X não. E passar, ele vai dar algum efeito... Benéfico? Terapêutico? Não. Não, terapêutico eu não diria, mas algum efeito ele dá, né? Alérgico, vai te dar alergia. Não, por causa do aroma, né? Tem um cheiro agradável. Assim, tudo que te der um cheiro agradável, nada vai te despertar ali, né, sentimento bom. E então a pessoa, eu gosto desse cheiro, me sinto feliz, tudo bem, mas aquilo não está sendo um uso, digamos assim, terapêutico para benefício físico, né? Você vai ter um benefício mental sazonal, transitório ali, mas que depois você vai começar a ter alergia,
né? Já com um óleo essencial, você vai ter um benefício emocional daquilo que você vai estar inalando e, ao mesmo tempo, não vai ter problemas, né, alérgicos, digamos assim. E assim, você tem uma gama de usos muito grande. Então, como eu estava falando, como a gente pode comer plantas, a gente vai poder ingerir o óleo essencial dessas plantas. Qualquer planta? Não, tem planta venenosa, não tem? Então, não posso ingerir o óleo de qualquer planta. Uso as ervinhas lá na minha comida, ó, orégano, manjericão. Tem óleo essencial de orégano, tem óleo essencial de manjericão, posso usar na culinária. Mas eu posso usar de qualquer marca? Então, aí a gente já começa a entrar numa coisa mais complicada, porque ainda não existe no Brasil uma legislação específica para verificar a qualidade de produto, tá? Então, não é qualquer marca de óleo essencial que você pode poder ingerir, não é. Tá? Eu só conheço uma hoje que pode ser feita essa ingestão, porque ela já vem com toda uma certificação de mais de 40 testes de qualidades que são feitos, né? E aí essa sim pode ser ingerida, né? Assim, eu falando para a pessoa aqui que ela pode usar de forma inalatória, tópica ou ingerir, aí a pessoa vai lá na esquina, compra a lavandinha de R$10, toma e tem um revertério, eu vou falar, não, mas ela falou no podcast. Toma o vidrinho inteiro de uma vez só. Ela falou no podcast que pode, gente. Não faça isso, tá? Eu não tô falando qual marca, então eu não vou me responsabilizar não tá falando por nada. Quantas gotas, né? Exato. Então isso é personalizado. A quantidade que você toma é personalizado, depende de idade. Então precisa, tá? A ideia é a pessoa procurar alguém que entenda. Seja, como que chamaria o profissional? É o aromaterapeuta mesmo. O aromaterapeuta. Isso. É um terapeuta integrativo em aromaterapia. Né? Integrativo por quê? Porque não é porque a pessoa utiliza as plantas que ela nega a medicina, não é isso. A gente chegou onde chegou hoje graças à medicina que a gente tem, né? Mas, se eu puder utilizar coisas que eu tenho no meu jardim de casa ou dentro do meu frasquinho ali na minha necessaire de óleos essenciais para resolver um problema sem que eu precise vir a chegar a usar o medicamento, ótimo, né? Então, é por isso que eles chamam de integrativo, para integrar as coisas. Se eu precisar usar o medicamento e, ao mesmo tempo, puder colocar um óleo essencial junto para ter um efeito mais rápido, menor prazo, enfim, melhor emocionalmente para a pessoa enquanto ela está tomando aquele medicamento. Por isso que a gente faz integração. E hoje você é uma aromaterapeuta? Sim. Então você é uma bioquímica farmacêutica que atua dentro de uma terapia integrativa na aromaterapia. Na aromaterapia. A cartilha do SUS, ela tem já essas terapias integrativas na cartilha do SUS há 10 anos. A aromaterapia entrou em 2018 na cartilha do SUS. Né? E tem algumas UBS que utilizam. É dificílimo encontrar, logicamente, né? Mas já existem. Eu já tenho relatos de amigas minhas no interior que falaram, aqui na minha cidade, ali onde eu vou na unidade básica de saúde, eles fazem uso de óleo essencial com a gente para um tratamento para ansiedade, né, depressão, para dores. Então, é bacana ver que já está tendo, né, mais adeptos disso para fim medicinal e não o cheirinho, que muita gente acha que é só perfume. Porque esse negócio da aromaterapia, aroma, nariz, cheiro. Então é coisinha para dar perfume em casa, para deixar a sala cheirosa? Não. Mas veio pro Brasil muito aquela cultura de fazer os palitinhos lá, os difusor de ambiente, cheirinho na cama com borrifador. Aquilo é essência. Não era óleo essencial. Você consegue fazer os mesmos produtos usando produtos naturais, mas... Ele está mais próximo daquilo que é feito na produção do perfume do que na produção dos óleos essenciais. Sim. Né? Sim. E aí tem toda uma indústria, né? Sim. E é uma briga eterna, né? Vários laboratórios que fazem isso, né? E é uma briga eterna, tanto da indústria farmacêutica quanto a indústria cheiro natural. Até de... Imita cheiro de chuva. Gente, imita cheiro de tanta coisa. E é bacana isso, viu? Se você for trabalhar nessa
nesse ramo da indústria do aroma em si, né? Eles fazem justamente isso. Eles pegam lá o óleo essencial daquela planta, põem lá num aparelho para separar todos os químicos que compõem aquele óleo essencial, vê quais são os que estão ali em maior porcentagem e começam a fazer os testes. Vamos, né, sintetizar algo igual a esse princípio ativo aqui. Vamos ver que cheiro tem, vamos misturando. E é assim que eles vão fazendo. E assim vai chegar no meu difusor de casa. Vai chegar no seu difusor de casa, naquele pinheirinho que você pendura no carro depois que lava o carro. É um pouquinho brega, né? Mas vamos lá, vamos combinar. Isso denuncia idade. Denuncia idade, né? E não é nem um pouco agradável. Não. Né? Acho que dá mais alergia do que deixa um cheirinho Nossa, bom, né? Terrível, terrível. Então, é o mau uso total. Total. Da arte do aroma. Não estou falando da aromaterapia, mas da arte do aroma. O nome aromoterapia acabou ficando um nome meio, né, banalizado, porque todo mundo pensava assim, é cheirinho, né? Sim. Então, na verdade, veio de plantas aromáticas. Então, aromaterapia, terapia com plantas aromáticas. Então, né? nasce lá atrás, na sua ancestralidade, Sim. com as curandeiras, as benzedeiras, os banhos de eucalipto, de lavanda, queimar os incensos de planta, né? Uhum. E aí vem trazendo cada vez mais para os dias de hoje, sendo aprimorado, tudo evolui, né? A gente às vezes acha que não, a mesma coisa de 10 séculos atrás a gente vai fazendo no hoje em dia. Mas não, o que acontece é que todas as artes milenares se evoluíram de alguma forma. Então, se a gente pode ver que hoje é possível fazer quadros, né, com tintas que não tem cheiro, que tem concentrações, uma tecnologia para gerar uma concentração de tinta a óleo de uma determinada maneira hoje, coisa que Rimbaud não tinha, que Caravaggio não tinha. Com chumbo, né? Ficavam tudo com intoxicação, morria, ficava cego, né? Uhum. E aí hoje a gente vê como que evolui. E acredito que também é assim com o uso dessa nossa flora imensa que a gente tem. Eu imagino como que deve ser isso no Brasil, né? Com a quantidade de biodiversidade que a gente tem. Sim. Que a gente sabe que muitos laboratórios investem muito em ficar andando dentro da floresta, buscando elementos novos para patentear. E, né, seriam produtos até naturais nossos, né, mas acaba sendo patenteado em outro lugar. Você sabe que, na verdade, a planta não pode ser patenteada e o óleo essencial também não pode ser patenteado. O que você acaba patenteando é ali a sua marca, tal, mas qualquer um pode fazer óleo essencial de hortelã-pimenta. Não existe assim, eu fui a primeira indústria que fiz extração. Então, por 10 anos ninguém vai poder porque eu tenho patente. Não existe patente de produto natural, né? E, então, isso é uma briga gigantesca da indústria farmacêutica, assim, de sintéticos, de medicamentos tradicional, com essa área da homeopatia, floral, óleo essencial. Por quê? São terapias que as pessoas usam principalmente para prevenção, para não precisar chegar ao nível de necessitar do medicamento. E uma indústria que vai fazer um medicamento, por exemplo, um para dor de cabeça, ele vai agir só para dor de cabeça. Se eu tiver dor de barriga, eu tenho que comprar outro dessa mesma indústria. Né? Agora, se eu tiver um peppermint, eu uso para as duas coisas. A indústria odeia isso, essa pessoal da área natural. E como que a pessoa te procura hoje? Como que acontece? Ela fala assim, eu tenho uma enxaqueca constante, eu tenho a vida inteira e vou procurar. Como que eu procuro sobre o assunto, né? Como que ela chega até você, assim, né? Não assim, o seu contato, ok, mas como que ela entende que ela tem que fazer uma
uma terapia alternativa? Eu acho que Integrativa, a desculpa. pessoa chega nisso, muitos, igual a gente fala no kardecismo, né? Ou vai pelo amor ou vai pela dor, né? A pessoa normalmente chega pela dor. Sim. Porque quando ela não quer mais, ela não aguenta mais aquele determinado sistema que ela está o tempo todo tentando melhorar de saúde e não consegue. Aí ela começa a buscar outra alternativa. E hoje em dia o pessoal vai lá, Google, né? O que mais eu posso fazer para dor de cabeça? Não quero mais remédio. Que terapias alternativas? O pessoal usa muito a palavra Que eu acabei alternativa. de usar, inclusive, né? De forma... Tanto terapia integrativa, quanto terapia alternativa, quanto terapia complementar, estão ali juntas, né? Eles acabam se mesclando esses nomes. E como que começa o teu atendimento? Bom, o meu atendimento é assim, é um bate-papo mais ou menos ali em torno de 1 hora com a pessoa, tá? Porque eu tenho que fazer toda uma análise do que ela me fala e do que ela também não está falando. Tem uma queixa então, manifesta tem uma tem uma queixa latente. E muito é também a forma como a pessoa está ali falando comigo. Por exemplo, eu gosto de ou estar presencial ou estar vendo a pessoa num vídeo. Porque a gente sabe que nem tudo a pessoa está falando. O corpo também fala. A postura da pessoa também fala. O que ela tá, como ela está se mexendo também denuncia. Então, eu tenho ali algumas perguntas que eu costumo sempre fazer, mas eu vou direcionando a pessoa para ir desenterrando, às vezes, informações que para ela aquilo era tranquilo, eu não ia passar despercebido, mas eu estou notando que aquilo vai ser interessante para depois eu colocar numa anamnese e entender quais óleos essenciais seriam melhores para ela usar, né? E não só, eu cheguei aqui, eu tô com dor de cabeça, tenho dor de estômago e tô com dor no tornozelo, né? Então, não vou virar para ela e falar, você usa esse aqui para dor de estômago, esse para dor no tornozelo, esse para dor de barriga. Não. Para isso, a pessoa vai lá no médico, vai na farmácia, e... né? O que o pessoal fala assim, toma ali na hora, pede a receita. Né? Então, a coisa é bem mais a fundo. Tem uma pegada, como se fosse uma consulta homeopática, né? Porque é aquela consulta do senta que lá vem história, eu vou perguntar bastante coisa da pessoa. Tem um pouco daquela coisa do médico de família, né? Porque eu não fico só na pessoa, eu fico no ambiente em volta dela também. Porque ela vem com a queixa, mas às vezes ela não fala o que está acontecendo em volta no ambiente familiar, no ambiente de trabalho. Então, tem meio que uma terapia psicológica ali, né? Então, é o escutar. Você tem que saber ouvir a pessoa para você poder entender realmente os problemas dela e tentar ajudar da melhor forma abrangente possível. Né? Porque isso é uma das coisas que, com esse negócio de muito convênio médico, eu vejo que os médicos hoje em dia perderam a capacidade de ouvir as pessoas. As consultas são de 5, 10 minutos, 15 minutos já estourando. Né? E o que você entrega no final dessa primeira... Dessa consulta, Dessa primeira consulta. Eu retiro ali alguns dias para eu analisar tudo aquilo que eu anotei, né? E aí eu passo depois para a pessoa um protocolo de recomendação de quais óleos eu acho que seria interessante ela utilizar, de que forma, né? Por quanto tempo. Então, vai tudo um descritivo bonitinho lá para a pessoa, para ela depois partir para a ação, né? A minha parte é até um certo ponto. A partir dali, a pessoa também é coagente, corresponsável, né? Pelo bem, pela melhora dela, pelo bem-estar dela. E é aquilo, precisa ser consistente. E os retornos acontecem com que frequência? Os retornos? Olha, 30 dias a gente já vê, já tenta fechar, ver como que tá essa melhora. Se tiver alguma coisa que possa ser alterada, eu faço alguma modificação, né? E vai fazendo acompanhamento conforme a necessidade da pessoa. Né? Se a pessoa achar que não, já estou legal, estou bem, agora eu vou continuar no preventivo, usando dessa forma, beleza. Né? Não tem uma coisa engessada, uma coisa rígida. Né? É a beleza das plantas também tá nisso, porque a pessoa começa a ver o retorno no uso e ela fala, nossa,
Quero usar para sempre, não quero mais sofrer, né? Quero continuar usando isso. E muita gente volta no mesmo problema depois, porque usou, resolveu, parou. E aí vai ter o problema lá atrás de novo. Então, né? é um problema da natureza daquela Humana. pessoa. Não, eu digo assim, se ele tem um problema X, às vezes é um problema da natureza dela sempre ter problema daquele X. Congênitos, digamos assim, do corpo Não sei dela, se- você quer dizer. que né? ele sempre acaba retornando, Aham. mesmo que ele faça uso por muito tempo. A gente falou até aqui né, das nossas células trocarem a cada 6 meses e tudo mais. Vamos supor que a pessoa usou 1 ano e meio e aí ela parou. Uhum. E em algum momento ela acaba retornando a ter aquele mesmo problema. Pode ser, porque todo problema de saúde que a gente tem não começou na parte física. Já vem de algum problema emocional que a pessoa tem e ela vem somatizando aquilo até que se manifeste de forma física. A não ser, tipo, dei uma pancada na mesa, cortei a mão, aí é diferente. Mas a maioria dos problemas de saúde da gente vem por questões emocionais, questões alimentares, né, o ritmo de vida. É um combo, né? Eu não vou falar para a pessoa somente, olha, te recomendo esses óleos aqui. Né? É aquele combo. Não dá Beba para mais pensar água, só se alimente bem, não dá para durma pensar bem. só no sintoma. Não. Não dá para pensar só no sintoma. Tem que pensar na causa raiz dele. Então, Sim. quando você fala a respeito da psicossomática, né, de estilo de vida, de alimentação, a gente está falando de reações. Então, a maioria dessas coisas tem a ver com reações ao meio. Sim. Então, o meio te traz um hambúrguer todo gorduroso, uma carne bem gordurosa. Então, obviamente, se você estiver consumindo isso com frequência, isso está fazendo, isso em algum momento a conta chega. Sim. Vai A te mesma fazer mal. coisa se você tem um estilo de vida que não prioriza o equilíbrio entre trabalho, cuidados consigo mesmo e lazer. E aí você não tem esses pilares equilibrados, aí provavelmente vai ter um desequilíbrio e vai vir Volta. alguma doença. Inclusive, é isso que eu sinto muita falta nos médicos hoje, de sentarem para perguntar para o paciente essas coisas. A pessoa chega lá e fala, doutora, eu não durmo direito, tenho muita insônia. Tá, o cara vai dormir 2 horas da manhã todo dia. Né? Fica no computador, no celular direto, vai deitar. Ele não vai pregar os olhos Ele em vai 10 lá e minutos. vai receitar um remédio para dormir. E vai dar um remédio para dormir. Né? E que esse remédio para dormir depois vai mexer com o estômago da pessoa, ela vai vir a ter problema de estômago, ela vai no gastro, o gastro vai dar um medicamento para o estômago, que vai dar uma constipação, e as coisas vão, né? Vira aquela bola de neve. Então, é importante você realmente entender tudo da pessoa que você está tratando, e não só aquela queixa que ela te trouxe. Por que dessa queixa? Vamos lá, vamos conversar. E muitas vezes a pessoa não tem paciência, a pessoa quer rápido o resultado. Ai, meu Deus, a pessoa vai ficar me fazendo pergunta agora, né? Ai, vou ficar contando minha vida, ai, cansativo, resolve logo. O ser humano ficou muito imediatista, porque a gente ficou muito acostumado com essa coisa do instant reward, né? Da recompensa instantânea, né? As redes sociais deixaram muito a gente nisso. Porque hoje em dia eu vejo algo que eu não quero, eu pulo. Não quero, pulo. Então você vê o que te dá prazer. Você quer sempre se satisfazer rápido. A mesma coisa quando você tem uma queixa. Você quer o resultado rápido. Me dá logo esse remédio. Por isso que muitas vezes a pessoa até para o tratamento. Porque ela não está com paciência. Ah, não, tem que todo dia fazer isso. Ah, não quero não. Quero dar um comprimido aí que pronto. Né? Você quer a pílula azul, você quer a pílula vermelha. Né? E o tratamento com terapias integrativas, que a gente chama, também chamado de terapia holística, e o holístico é de holos, do latim, todo. Você vê a pessoa num todo. Né? E esse é o diferencial da medicina tradicional, né? Que vai ver ali a coisa pontual, só ali o sintoma. E vai gerar mais problemas ainda para o paciente. Então, né? a gente tem uma missão muito grande. Então, que é mudar a visão que a sociedade tem
com as palavras. Sim. Né? Sim. Porque quando você fala integrativa, quando você fala holística... O holístico ficou muito aquela coisa assim... Nossa, esotérico. Exato. Coisa mística, uma coisa né? mística. Aí não tem nada a ver. Tipo, vai jogar um tarô junto com óleo essencial. Olha, e você sabe, né? que, na verdade, se você for querer ver, e nessa parte mística, dentro da cartilha do SUS, das terapias integrativas, tem cromoterapia, tem reiki, tá? Então, assim, estão querendo até colocar essa... Tarô, não. Estão querendo colocar alguma coisa mais ou menos assim, tá? Mas por quê? Pela questão do autoconhecimento, né? O ser humano acho que está muito carente de olhar para dentro. Uhum. E se a pessoa for, digamos, o tarô, vamos pegar o exemplo de tarô. Se você fazer uma consulta com uma pessoa que vai ler um tarô, aquelas coisas que ela disser para você, te chamando atenção, te dando um puxão de orelha, te dando alguma orientação, fizerem sentido para você, te fizerem bem, ótimo. Ajudou. Já foi benéfico de alguma forma. Né? Então a gente tem o tarô. Não sei, calma, eu tô botando o tarô. Não, eu tô brincando. Né? Eu ia falar, a gente tem o tarô, tem o mapa astral. Mas o reiki, homeopatia, floral, cromoterapia, óleos essenciais estão na cartilha do SUS. Eu vejo com muitos bons olhos quando a gente tem terapias que vêm de elementos da natureza que já demonstraram comprovação. Uhum, sim. Então eu já vejo com muito bons olhos. E então é algo que eu já valorizo bastante. Tanto que eu estou aqui tentando entender todas essas diferenças, né, entre óleo essencial, entre essência e entre florais, e aí você já me coloca mais outros elementos em cima, né, porque daí tem o emplastro, tem outras formas de usar esses mesmos elementos, só que eles vêm de uma origem diferente. Ou ela vem, né, da estratificação até virar o óleo, ou ele vem também de você usar o próprio elemento e usar ele de uma forma natural ali, ou ele na sua forma pura e transformar num chá. Uhum. Os elementos estão aí. Várias formas de uso, né? O que vai variar é a concentração também do que você está usando. Por exemplo, uma gotinha de hortelã-pimenta do óleo essencial, uma gota do óleo essencial de hortelã-pimenta, equivale à potência de 28 xícaras do chá de hortelã-pimenta. Então, você já viu? Absurdo. Então, assim, quando a gente fala para a pessoa, você pinga uma gota na mão e você vai ficar inalando, né, para melhorar ali as vias aéreas, abrir a respiração. São 28 xícaras. São 28. Você está inalando ali 28 xícaras do sal da planta. Quando a gente põe uma gota, a pessoa fala, mas só isso? Como assim, uma gotinha? Se eu for tomar um remédio xarope lá, 15 ml, né? Uma gota. Eu falei, uma gota. E a lavanda, né? Calma mesmo? Calma, eu não posso com lavanda. A lavanda me dopa total. Mas tem gente que não é tão responsiva à lavanda. Assim como um medicamento que eu for usar para dor de cabeça. Às vezes em você vai falar, para mim não funcionou direito. Né? O médico troca a dosagem ou troca o medicamento. Né? A pessoa volta lá com a mesma queixa e fala, não funcionou. Ele troca. Com plantas você pode vir a ter essa diferença também. Diferença, né? Porque para mim não tem esse efeito. Mas assim, eu tenho muito problema de insônia. E aí estava tomando remédio para dormir, não dormia mesmo assim, né? E eu tenho, não é que eu tenho um problema com insônia, eu não durmo. Desde os 15 anos que eu não durmo, né? Eu durmo Nós vamos fazer uma consulta já. 3 horas mais ou menos por noite que eu durmo. Nossa. Desde os 15 anos. Então, por uma convicção. E isso se tornou um hábito e eu tenho dificuldade de tirar esse hábito, porque eu sinto que na idade que eu tenho a conta está começando a chegar. Então eu preciso mudar o hábito e tá difícil. Então, tomando remédio para dormir, eu não vou ficar fazendo propaganda para o remédio, mas não dormia. Né? E aí, tomar chá de capim-cidreira e dormir. Olha que bênção. Né? Eu falei, poxa, mas tomando um chá? Sim. Que coisa, né? Um chá. Foi mais Sabe por que forte funcionou? o chá do que o... Sabe o que tinha no chá que funcionou? O quê?
o óleo essencial da planta. Quando você faz um chá, você está extraindo na água o óleo essencial da planta, tá? E é aquilo que tem a ação benéfica no corpo da gente. Então, se a pessoa fala assim, eu não acredito nesse negócio de óleo essencial. Tá, sua avó te dava um chá pro estômago, melhorava? Melhorava, então. A única coisa é que aquilo lá, num frasquinho, tem 1 quilo de planta concentrada ali dentro. É a mesma coisa. Sim. No site da PubMed é onde tem as pesquisas científicas de medicamento e de qualquer outro produto que está sendo feito teste. Tem mais de 28 mil pesquisas sobre óleo essencial. Mas eles vão continuar chamando de pseudociência. Por que isso incomodaria você? Falar que é pseudociência? Porque é uma tentativa de denegrir alguma coisa que não é pseudo. Mas se você porque acredita... funciona, sabe? Mas se você acredita, por que incomodaria? Porque às vezes uma pessoa que está ali meio na dúvida, será que eu faço um teste se eu vou utilizar esse óleo para dor de estômago ou continuo tomando ali medicamento? A pessoa já desiste ali, porque o médico tem aquela crença de a pessoa que sabe tudo, né, que é muito importante, tem muito conhecimento, e ele passa uma descredibilização de outra forma de tratamento, a pessoa que está meio ali na dúvida nem busca mais. Então, ele está tirando a oportunidade daquela pessoa de se tratar de uma forma mais natural, né, sem efeito colateral e gastando menos. Né? Então, eu fico brava. Mas, a indústria está usando da credibilidade do médico, da importância do médico, da autoridade do médico para os interesses dela. Existe uma autoridade médica, né? Sim, que comanda muita coisa. O médico na saúde é o ser mais respeitado que tem. Sim. Né? Então, eu acho que eles deveriam ser os primeiros aí tentar buscar esse conhecimento que existe há milênios e que, graças a essa globalização toda aí de transferência de conhecimentos, está vindo com força agora aqui no Brasil. Evoluindo... Sim. E cada vez mais, né? Estão buscando cada vez mais em novas plantas. Olha, nas cartas do descobrimento, Pero Vaz de Caminha falou sobre a copaíba, que é um óleo essencial da nossa Amazônia. Gente, está nas cartas do descobrimento. Né? Eles falando lá que os indígenas usavam uma resina de uma planta que ajudava em cortes e machucados, em problemas inflamados, aqueles termos todos portugueses lá que eu não vou lembrar agora. Era a nossa copaíba. Né? Uma coisa bacana que eu costumo contar essa história é sobre a melaleuca. A melaleuca é uma planta nativa da Austrália, de onde a gente extrai o óleo essencial de melaleuca. E ela é nativa de uma região pantanosa. Então, um local pantanoso, muito úmido, naturalmente, muita presença de fungos. Né? E durante a Primeira Guerra Mundial, os soldados ingleses que estavam lá naquela região tiveram contato com as tribos aborígenes lá na Austrália. E eles souberam lá de um lago onde as pessoas saíam, depois de uns dias de mergulhando várias vezes naquele lago, saíam, né, melhores dos machucados, saíam recuperadas, com menos problemas de inflamação. E eles foram lá, vamos ver que tipo de lago é esse, o que é isso? Né? Os aborígenes levaram para eles verem o tal lago. E os soldados realmente começaram a mergulhar os feridos no local, viram que melhorava, desinfeccionava os machucados, tudo, desinflamava. E foram começar a fazer testes, o que tinha nessa tal dessa água, que acontecia isso, né? Como as árvores estavam ali, tudo em volta e também dentro da água, o que acontecia? Caíam as folhas da planta, caule, tudo na água, acabava tendo aquela sopa ali de óleo essencial, que em contato com a pele das pessoas acabava tendo efeito curativo. A partir daí, então, a indústria descobriu isso e o que acabou começando a fazer? O extrativismo desse óleo essencial. Começou a fazer destilação das folhas para a produção desse óleo essencial de melaleuca. Né? E o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial? A melaleuca, entre a Primeira e a Segunda Guerra, ela foi tão utilizada, ficou tão importante, que todo mundo que participava de toda a cadeia de extração e produção
da melaleuca ficou isenta de participar da Segunda Guerra Mundial, porque esse processo de extração não podia parar, porque os soldados que foram, né, muitas pessoas ficaram e não foram recrutadas para a guerra. E os que foram levavam na roupa um frasquinho com melaleuca para o campo de batalha. Então, era uma forma ali meio rápida de você ter algo para fazer uma asepsia, desinflamar pequenos ferimentos, para não vir a ficar aquela coisa mais terrível, até eles terem um cuidado médico mais apropriado. Então, para a gente entender que realmente faz parte do nosso dia a dia e, poxa, não está tão longe assim, Primeira e Segunda Guerra, né? Sim. Mas quando que você ouviu falar de melaleuca sobre Primeira e Segunda Guerra? Não, né? Entendeu? Acaba virando só Vira lenda, né? Um óleo essencial meio exótico de um lugar que a gente não conhece direito. Exato. É bem... Lenda dos aborígenes, né? É uma coisa assim meio mística. O quanto que a gente precisa trazer essas histórias à tona o tempo inteiro. Olha Sim. só esse podcast aqui. Né? Trazendo um elemento muito importante, que é essa coisa de a gente procurar a informação. Buscar a informação. Tá na dúvida? Busque a informação. Não fique assim, preso a somente uma figura. Mas eu confio tanto naquela pessoa, ele falou, tá falado. Não. E não confie só no que eu tô falando. Vai atrás da informação, pegue informação de várias pessoas, tire a sua própria conclusão, né? Leia livros, tem muito livro sobre o assunto. Não é uma coisa assim de agora, né? Mas tem muita publicação nova saindo, com as pesquisas também. Tem que procurar. Tem que procurar. E se quiser fazer um contato, marcar uma consulta, buscar uma solução para algum problema que estiver passando na parte da saúde ou até mesmo de humor, né? Que nem a lavanda que acalma, deve ter alguma outra que acende. A própria hortelã-pimenta, ela dá uma ligada, ela te dá energia. E a flor de laranjeira? Flor de laranjeira é um excelente antidepressivo. É maravilhosa. Porque ela traz ali alegria, ânimo, né? Todas as flores trazem muito essa questão da alegria. Calma, flor de laranjeira. Alegria. Por isso que eu até trouxe, né? Porque eu tinha perguntado da lavanda, né? E eu ia colocar da flor de laranjeira. Melhor que a flor de laranjeira é a casca da laranja. É o óleo essencial da casca da laranja. Tá. Né? Por estar ligado a ser uma fruta cítrica, né? Tem muito essa questão do solar. Fruta cítrica vai bem em local com bastante incidência de sol. Tem tudo a ver com essa melhora de disposição também, de alegria. Tem assunto bastante para falar sobre o meu pessoal aromaterapia. Vai entrar em contato com a Andréia agora, né? Colocando qual contato? O Instagram, que é o @EssênciaAtivaSaúde. Então tem 2 As aí. Essência Ativa Saúde. Tudo junto. Tudo junto. Essência Ativa Saúde, lá no Instagram. Perfeito. Tem o site também, né? Que é o mesmo nome, que é o essenciaativa.com.br. Né? Olha que sensacional. Eu vou fazer já um desafio agora, Andréia. O que você achou desse bate-papo que a gente teve aqui hoje? Achei ótimo. Achei que faltou tempo. Tem tanta coisa para falar, tem tanta coisa mais que eu queria dizer, mas... a gente já está, acho que 1h30 aqui, mais ou menos. 1h30. Eu já coloco um desafio aqui para a gente fazer um podcast como esse, só que pautado com perguntas dos internautas. Boa. Então, vocês aí, coloquem aí no comentário uma pergunta para a gente poder falar do ponto de vista psicológico e do ponto de vista da aromaterapia aqui em algum dos nossos próximos programas. A gente vai fazer como se fosse um programa de televisão mesmo. Assim, com várias pessoas colocando as suas concepções e trazendo algum tipo de contribuição para aqueles que estão assistindo a gente. Porque uma pergunta de vocês pode representar a pergunta de um monte de outras pessoas que vão estar assistindo.
né? Então já fica aqui o desafio. Se você se sentiu à vontade hoje... Vamos lá. Então, sentiu? Tá aceito. Foi tranquilo? Foi tranquilo. Aí a gente vai fazer uma próxima falando a respeito aí de algum tipo de mal que a pessoa está passando, algum tipo de dúvida que a pessoa tem com relação a terapias integrativas ou até mesmo com relação a algum elemento. E a gente vai trazer um bate-papo aqui. Fechou. Fechou? Combinado. Show. Pessoal, a gente vai terminando aqui mais um Angelus Gallery, agora dessa vez com o Dimas Dion aqui. Quem quiser falar a respeito de psicologia, pode acessar o meu Instagram também, o @DimasDion. Mas a estrela de hoje é Andréa Marzola. E a gente vai estar aqui para uma próxima em breve mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Obrigada.